Henrique, desculpa que estava falhando o outro. Tá? Nós temos 3 Wi-Fi aqui no escritório, mas os advogados da minha equipe acho que às vezes estão utilizando, e aí ficou meio fraquinho. Perdão. Tá, só um comentário aqui, Júlio. Eu tô tentando ser o mais direto que eu consegui, Tá por bom. causa da. Eu acho que a sua secretária falou que a gente só tem 1 hora, né? Não, fica tranquilo. Vamos conduzir bem aqui, tá bom? Sim, então vamos lá. Então esse contexto que eu estou te explicando, tem 2 áreas de terras, que eu estou com 2 agentes, um na área de Veranópolis, ali, não sei se é familiar com o Rio Grande do Sul, mas Conheço. a outra área seria Três Coroas, que é embaixo de Gramado e Canela. Então a gente está procurando ali por 5, 10 hectares, tentando ver se é uma negociação que eu vou fechar no final do ano, né? Tá. Pessoalmente, eu vou lá. Então, porque esse é o contexto, a gente quer comprar essa terra e construir uma cabana. A gente quer fazer dessa terra uma terra utilizável para plantação, para entretenimento. Eu não sei se aí no Brasil já está acontecendo o que eles chamam de experiências, né? No Airbnb tu vai lá, tu não é só aluguel, mas tu consegue fazer essa tal, né? Vai lá poder morar. Verdade, Henrique. Aqui a gente está tendo muitos contratos novos, né? A multipropriedade, por exemplo. Várias pessoas são donas e cada um frequenta no seu período. Então, muita coisa nova. Airbnb, verdade, Henrique. Então, com essa terra, a gente, óbvio, que ia dar um lugar para eles se aposentarem, né, desfrutarem. Depois, né, quando a gente for para lá, não precisar ficar viajando, ficar num lugar só, os netos, tudo num lugar só. Mas só que a gente também quer, de uma forma, comprar isso de uma forma de investimento, onde meu sogro e minha sogra lidam com terra desde pequenos, então eles sabem lidar com a terra e tudo mais. Então a gente quer começar a construir mais cabanas lá, ou esses pequenas plantações que a gente possa gerar um revenue aí, um faturamento para as coisas se pagarem e tal. Então, qual seria a minha grande questão, assim, primária contigo? Seria essa questão da negociação, ou seja, no Rio Grande do Sul, lá, acho que todo lugar do Brasil, geralmente tu vai, a maioria de quem é dono dessas terras são pessoas já idosas, então o senhor lá tem 80 anos, os filhos dela se mudaram para a cidade, às vezes eles estão sozinhos, a esposa, o marido faleceu, já, eu quero vender. Tem tudo bem, tem a escritura, a maioria a gente está tentando um pouquinho de diligência nesse fator da escritura, está lá a escritura, né? Mas, obviamente, né, tu vai lá, a pessoa que quer conversar, contar toda a história, tem um valor sentimental, os filhos pressionando para vender logo, né? Porque, obviamente, eles querem o dinheiro. Então, eu quero chegar nessa etapa, vou lidar muito com isso, não sei quantas visitas eu vou fazer, só a distância, já teve algumas, né? Então, nesse momento que eu for fechar, obviamente, todo mundo envolvido, acredito que a gente tem um pouquinho de experiência, mas o resto não tem nenhuma experiência. Então, eu vou chegar, eu gostaria que tu me desse o teu parecer e me desse como se fosse um passo a passo, o que exatamente Conta eu comigo, teria sim, que claro. fazer. E só um cavear aqui, só uma observação aqui. Toda essa da forma que eu vou adquirir essa terra e começar a construir vai ser através da minha holding que eu estou montando no Brasil. Você está criando uma holding, está criando um CNPJ e a ideia é comprar, adquirir imóveis, transferindo esses imóveis para essa holding, né? Não, já comprar nessa holding. Já comprar na holding. Não tem. Mas já está ativa, né? Essa holding sua já está ativa. Não, ainda não, estou fazendo ela, né? Tá. Então, mas é rápido. A empresa aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma empresa aqui que também é, digamos, uma holding, e essa empresa vai ser dona dessa empresa no Brasil. E essa empresa no Brasil, essa holding familiar, como tu queira chamar, ela vai adquirir, né? Eu vou mandar os recursos para ela e daí ela vai, assim que eu fechar um negócio, ela vai adquirir a terra. Ela vai ser a primeira construção, entendeu? Então, só para ter essa ideia do que eu não é pessoal, não é
que eu quero proteger, obviamente, passar para os meus filhos depois e Tá certo, isso mesmo. Importante sim. No Brasil, nós temos o registro de imóveis, né? Então, tudo é vinculado ao registro de imóveis. Por isso, quando nós vamos comprar um imóvel, a primeira coisa que a gente tem que fazer é solicitar uma certidão de propriedade atualizada. Certidão de propriedade atualizada. Por quê? Para a gente entender o que a gente está comprando. Será que a gente está comprando um imóvel irregular ou regular? No Brasil tem muita gente que vende imóvel rural, urbano, irregular achando que está regularizado. Então, às vezes, não é nem culpa, má fé, mas às vezes que não tem conhecimento mesmo. Esse é o primeiro passo. Esse imóvel, ele está sendo adquirido. Esse imóvel ele é rural ou é urbano? Ele é rural, né? É rural. São hectares, né? Eu estou preferindo, até avisei, eu não quero nenhuma construção, se não me interessa nada que tiver construído no local, né? Até prefiro sem preferência. Entendi. E esse eventual vendedor é um terceiro, ele já apresentou a documentação desse imóvel? Não, como eu falei, eu estou em 2 regiões, estou procurando com agentes imobiliários, né? Tá. Então, por exemplo, um agente fala, eu achei aqui 5 hectares do seu Manuel aqui. Ele falei com o dono, ele está disposto, geralmente a família tem 10, 20 hectares, mas ele tem aqui, né, a certidão de 5, e ele quer tanto pelos 5, entendeu? Entendi. Começa assim. Eu oriento, eu quero o seu bem, vou te ensinar tudo, você não vai cair em golpe não deixo não. Nem golpe, nem fraude, eu desejo tudo de melhor para você. O que eu oriento você a fazer? Aquela área que o investidor, um corretora te oferecer, e você sentir, né, que pode ser um negócio, o que eu preciso que você faça para você se proteger? Em primeiro lugar, solicita a certidão de propriedade atualizada. Imóvel rural no Brasil, 75% dos imóveis irregulares são posse. É uma realidade, são posse. São imóveis que são irregulares, né? Não tem registro, não tem nada regularizado na matrícula do imóvel. Então, quem está vendendo, o fazendeiro, o investidor, seja quem for, precisa apresentar um documento que chama certidão de propriedade atualizada. O mais natural é você tirar esse documento, porque se alguém te apresenta esse documento, pode ser um documento falso, né? Pode ser um documento falso, então o ideal é você tirar esse documento. Se você precisar, eu solicito para você, sai no dia. É uma matrícula, certidão de propriedade. Hoje vai depender de cada estado, mas a média é R$50 até R$80 de estado para estado. Mas é a única certidão que a gente vai ter segurança em saber o que a gente está comprando. Por quê? Se realmente quem está vendendo está tudo certo, está comprando o registro. Agora, se a gente está comprando um imóvel que não tem essa informação de certidão de propriedade atualizada, é sinal que nós estamos comprando a posse. Comprar a posse no Brasil, tem muita gente que ganha muito dinheiro aqui no Brasil. Muita gente ganha muito dinheiro mesmo com posse. Mas você está entrando numa linha de risco, né? Porque quando você compra um imóvel, para você não é o seu negócio, né? Não vale a pena. Quem compra imóvel irregular, compra para regularizar através de uso capião, né? Outros meios, REURB. Mas não é o seu negócio, não é o nicho de negócio seu. Então, vamos sempre concentrar força nessa matrícula, certidão de propriedade. Anotou, né? Se precisar, você me chama no WhatsApp, na hora eu solicito para você de qualquer propriedade do Brasil, tá bom? Para te ajudar. Outro detalhe importante. Depois de pesquisar a propriedade em si, nós vamos pesquisar quem está vendendo. Porque aqui no Brasil, qual que é o problema? Não é só a propriedade não estar regularizada, mas é alguém vender uma propriedade regularizada, mas está perdida. Está perdida por quê? Porque tem ações cíveis, ação de cobrança, né, ação unitória, ação de execução ou ação trabalhista, né? Então a pesquisa deve ser feita em relação ao imóvel, certidão de propriedade. Importante também em relação ao imóvel, verificar se tem IPTU atrasado ou ITR. Isso é importante, hein? A certidão de IPTU é certidão negativa. Faz o conjunto, é melhor fazer uma a mais do que fazer a menos. Então, anota aí, certidão de propriedade, certidão negativa da União, Estado e Município. Estado e município. Por quê? Nós fazemos uma pesquisa do imóvel. Está tudo de acordo? Vamos para a segunda pesquisa. A primeira pesquisa, certidão de propriedade, certidão negativa da União, débitos da União, certidão negativa e débitos do Estado,
e certidão negativa de débitos do município. Pronto, a gente já consegue, se foi IPTU ou ITR, a gente consegue localizar esses débitos, né? Então é importante. Segundo passo, passo 2. O passo 2 é fazer uma pesquisa da pessoa que está vendendo, ou das pessoas, né? Essas pessoas que estão vendendo, nós precisamos pesquisar o quê? Primeiro, questões simples. E a questão, desculpa, eu vou te imagina, fica à vontade. A questão é o seguinte, digamos, geralmente é o marido e a mulher, né, que estão na certidão lá, a gente pesquisa, né, digamos, eu vou pesquisar o nome deles e tal, não interessa os filhos, né, ou parentes. Se o filho estiver devendo lá para o traficante, estiver devendo para o governo, não interessa. Não Isso, não interessa, não interessa não. Na verdade, a nossa preocupação é o que? São os proprietários, né? Os proprietários, se eles têm empresa, aí sim uma pesquisa da pessoa jurídica, mas em regra dos proprietários. A nossa preocupação é essa. Jamais os parentes, filhos, né, ou ascendentes dos pais, porque aí não vão impactar em nada, aí não entramos numa linha de risco, né? Tá ótimo, tá. Então obviamente, o primeiro passo, certidão, o segundo aí atrás das certidões negativas, não estado do município, e da pessoa envolvida, ou do vendedor, né, do proprietário, pesquisar daí sobre ele e pesquisar se ele tiver alguma empresa, né, se tiver dívidas, alguma coisa no nome dele. Isso, o primeiro passo é sempre pesquisar o imóvel, né? Então, certidão de propriedade atualizada, a matrícula é após 73, 1973, antes de 1973 é a transcrição, mas certidão de propriedade é uma ou outra. Depois eu pesquiso em relação ao imóvel, certidão negativa, União, Estado, Município. Eu consigo isso com muita facilidade. Se digitar no Google, já aparece o link. Certidão negativa, Município. Certidão negativa, Estado. Certidão negativa, já aparece, tá? Aparece o link com muita facilidade. O segundo passo é a pesquisa das pessoas, né, os vendedores. Aí é uma pesquisa um pouquinho mais robusta, né? Então, primeiro, eu vou pesquisar certidão distribuidor civil estadual. Certidão distribuidor civil estadual. Onde eu pesquiso isso? No site do Tribunal de Justiça do estado onde aquela pessoa mora. Olha, Júlia, só um comentário. Tu não precisa entrar em detalhes, eu estou mais interessado nos passos. Eu pesquiso isso, pode... Tá bom. Eu preciso ter só uma visão geral. Depois, tá bom. Se tiver questões, e mesmo porque você ganhou um amigo aqui. Se surgir uma dúvida, você está pesquisando, não está conseguindo, você manda mensagem no WhatsApp ou marca uma consulta, que você se sentir à vontade. Eu estou aqui para te ajudar de um jeito ou de outro, tá? Eu quero o seu bem, tá bom? Não, tranquilo. Depois, né? Então, o próximo passo, certidão distribuidor civil da esfera estadual e certidão distribuidor civil da esfera federal. Tudo você consegue com facilidades no site, são gratuitas inclusive. Então, o próximo passo, agora depois da certidão distribuidor civil da esfera estadual e federal, é a certidão criminal. Mudou agora, hein? Certidão criminal. Esfera estadual e esfera federal. Ok, certidão criminal. Esse a gente está sempre falando dos donos, né? Isso. Sempre os donos. Sempre os proprietários, né? Depois, o próximo passo, que é muito importante, é a certidão negativa trabalhista. Certidão negativa trabalhista. Cuidado que a trabalhista tem pegadinha e algo sério, viu? Porque na trabalhista você vai ter que solicitar 2 certidões, ó. Two certidões, hein? Você vai ter que solicitar o quê? Ações trabalhistas e execuções trabalhistas. Por quê? O que muito advogado e corretor faz errado? Solicita a trabalhista por não saber uma só, execuções trabalhistas. Só que na verdade tem uma ação trabalhista. Ou vice-versa, solicita uma de ações trabalhistas. Aí não sai nada, é negativo. Aí a pessoa fala, tudo bem, agora deu tudo certo. Só que depois tem uma execução de 1 milhão, entendeu? Tá? Então, na trabalhista você coloca uma estrelinha assim, ó. São 2 certidões, tá? Sem coloquei ações e execuções. Isso, joia. O próximo passo agora, o que a gente vai fazer? A próxima certidão que nós precisamos, né? É a certidão de protesto. Certidão de protesto.
onde está localizado o imóvel e onde reside a pessoa, se ela residir em um local diferente. É pessoa. Certidão de protesto está localizado no imóvel e a pessoa. Agora vamos fazer o checklist então. Então, em relação ao imóvel, certidão de propriedade, União, Estado e Município. Em relação aos vendedores ou vendedor, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e federal. Passou para criminal, certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e federal. Passou para trabalhista. Trabalhistas são duas: ações trabalhistas e execução trabalhista. Passou para outro cartório agora, cartório de protesto. Onde está localizado o imóvel e aonde resida, se reside em lugar diferente, os vendedores. Pronto, fechamos o chamado due diligence completo. Essa é do Isso é o due diligence. Por cima, né? É. A questão do... Porque a gente não entrou ainda na questão da propriedade em si, ou do contrato, né? Isso é o due diligence, o básico, né? Mas aí o que eu devo fazer a mais? É importante. Aí o ideal, a hora que você for fechar um negócio, então vamos dizer que você se interessou pelo preço, hectares, bateu dentro do que você quer investir. Aí o que você tem que fazer? Dar uma brecada no negócio. Fala, ó, eu trabalho assim, é um contrato preliminar, sem Isso é importante. É muito importante isso. Então, sim. É um contrato preliminar. Então, digamos, eu estou negociando, gostei, eu vou fechar, eu digo para ele, seu José, nós vamos fazer da seguinte forma, então, vamos fazer um contrato de intenção de compra, um pré-contrato, com o que eu falo para ele? Perfeito, você pode falar que é um pré-contrato. Pré-contrato, o contrato com opção de compra, contrato preliminar, contrato facultativo, é tudo a mesma coisa. É um contratinho básico de 2 folhas só para fechar o negócio. Por quê? Você precisa... Ele não ir amanhã e lá... e vender para outro. Que vai dar dinheiro. E por que a ideia de fazer isso? Você precisa fazer isso para ter tempo. Se é uma área muito grande, você vai contratar um topógrafo. Esse topógrafo vai fazer uma planta, melhor descritivo. Dá para pedir uma planta baixa, uma planta simplificada. Não precisa ser uma planta complexa, não. Para mim me interessa a topografia, isso me interessa muito, porque isso é muito comum. Às vezes até a própria matrícula, ela diz ali, 5 hectares e meio, o topógrafo vai lá e faz. É um problema muito sério que nós temos no Brasil, né? A pessoa te vende, sei lá, 20 hectares, na verdade tem 5, né? Estou dando um exemplo baixo, mas é muito comum e às vezes a pessoa não sabe disso, né? Ela, na verdade, não sabe. Então, por isso hoje, nos grandes negócios imobiliários rurais, qual que é o grande segredo? Contrato preliminar, com uma cláusula de isenção de multa, uma cláusula que está isentando a multa. E aí faz a topografia. A topografia é feita em 20 dias, 30 dias, 10 dias, depende do topógrafo, depende do tamanho da área. Fez a topografia, bateu com o que está na matrícula, acabou. Você já vai para o contrato definitivo. De ser regularizado, você já vai para a escritura pública. Então quando eu falo com o seu José lá, eu digo que eu vou fazer um pré-contrato, aí ele, eu aceito o pré-contrato, aí nesse pré-contrato vai estar dizendo ali que eu vou fazer minha due diligência, que eu vou contratar um topógrafo e se tiver tudo certo, e tal. O negócio está fechado. E a questão da parte aqui nos Estados Unidos, eles usam muito o Title Company, que é tipo um atravessador, esse broker, né? Não acho que é escrow, é tipo uma conta, uma empresa que trata entre as duas partes, não sei como é que funciona no Brasil. Mas por exemplo, eu e tu vamos fazer um negócio, daí eu te dou isso, eu vou te dar o dinheiro, daí a gente deposita nessa terceira pessoa, que é tipo um banco neutro, né? E daí eu não sei como é que funciona no Brasil. Nos Estados Unidos é interessante, né? Porque você deposita numa conta neutra, né? Seria uma consignação. Se o negócio deu certo, vai lá e retira. No Brasil não, nós não temos esse costume, não temos essa ferramenta aqui no Brasil. Por isso, o cuidado que a gente pode ter parte da gente mesmo. É um contrato preliminar, é uma folha só, 2 folhas, ele é bem simples. Por quê? Amarrou o negócio. A pessoa não pode vender para outro. Mas você precisa... E de forçar, desculpa, mas só para não esquecer aqui, digamos que o seu José vai lá, assina, está emocionado na hora, e assina o contrato, e precisa ser
no cartório, ele pode assinar na hora, assim. Na verdade, é um contrato que, quando você fechar um negócio, só passa os dados dos vendedores, vendedores. Aí eu monto esse contrato para você, eu faço aqui no escritório toda a parte contratual. Eu monto esse contrato para você, depois você vai usar até como copia e cola, se for adquirir outras áreas, né, no futuro. Porque eu vou deixar prontinho para você usar. A pessoa reconhece firma, tanto você quanto a pessoa. Reconhece firma e 2 testemunhas. Aí fez a topografia, bateu o tamanho da topografia com a matrícula. Legal, negócio fechado. Não bateu, aí você vai... No outro dia ele vende, como teve uns falcatrua lá no Veranópolis, eles disseram que vamos, né, estamos interessados, na época eu estava interessado, aí eles usaram o meu interesse de compra para fazer um outro negócio. Aí como ficou meio por e-mail, assim, então depois a gente descobriu que era um escritório lá de... Bom, não interessa. O fato é que, digamos que acontece, eles assinam esse contrato e daí no outro dia eles fecham outro negócio. O meu agente vai lá, o agente imobiliário, diz, o seu José aqui já vendeu para outro. Ué, mas como assim? Não, como mas é que eu posso... Aqui no Brasil, você pode fazer um contrato com isenção de multa, ou seja, você pode desistir, não paga nada, ou a pessoa, ou você pode fazer um contrato com multa. A multa seria o sinal, perde o sinal, devolve o sinal em dobro, ou 10% do valor do negócio. O ideal para esses casos é fazer o quê? Faz um contrato bem claro, bem transparente, que caso a metragem na topografia se corresponder de fato à matrícula, o negócio está fechado. Senão, o contrato fica sujeito à alteração. Se a metragem não bater com a matrícula, fica sujeito à alteração, podendo gerar um abatimento proporcional de 10% do valor do negócio ou a ser combinado. E caso o imóvel seja vendido para um terceiro, tem que pagar a multa para você, 10% do valor do negócio. Você pode fazer isso. Então, mas na realidade brasileira judiciária, por exemplo, se a gente faz esse negócio, está comprando atrás de mim, eu assino o teu pré-contrato, não, eu vender para ti. Eu uso a tua oferta para chegar no outro que já me deu oferta e fecho o negócio com ele. Não. Aí o que tu faz? Tu me liga e diz, Henrique, tu assinou o contrato, tem multa aqui, eu digo, Júlio, pega esse contrato e enfia, né? Eu sei. O que tu faz? Por mais que a gente tem né, esse boato, né, brasileiro, muito enrolado, essas pessoas são enroladas, que eu diria que é a minoria. Se isso acontecer, você tem um contrato preliminar assinado, você vai cobrar a multa dessa pessoa. Não paga, enfia o contrato, né, igual você falou. Não, enfia não, espera aí. Você entra com uma ação, você vai executar a multa, você vai receber a multa. Posso entrar no pequenas causas ou eu tenho que passar? Pequenas causas não por causa do valor, né? A gente está fazendo uma transação de imóvel rural, pequenas causas vai ter 40 salários mínimos, vai ter que entrar na justiça normal para executar a multa, entendeu? Eu acho que isso faria mais sentido, não me interessa assim, a questão da multa em si, mas seria esse fator que seja 10, 20 mil reais, algo que caísse no âmbito mais fácil de executar, só para a pessoa ter consciência, se eu tentar dar uma de malandro, se eu agir com eu vou me dar mal, né? Eu vou pagar 10, 20 mil reais ali, entendeu? Eu nem precisava ser, só para essa questão de repente, eu estou falando com uma pessoa mais idosa, não entende e esqueceu, de repente a gente demorou 1 mês, 2 meses para fechar negócio, o filho dela fechou com outra pessoa, e daí tu vê que realmente a pessoa não teve má intenção de alguma forma, né? Aí Não, dá para fazer isso sim. Bem. O que você pode fazer que seria interessante, né? De fato, você poderia executar essa multa. Pronto, executar a multa, não é pelo valor, mas para que não faça com o outro. Perfeito, dá para fazer sim. Exatamente. Dá para fazer sim. Tá. Então ficou claro a questão do pré-contrato, a due diligência no terreno em si. Aqui nos Estados Unidos tem várias questões, né? Tem que entrar, ver se se é área de alagamento, ver se alguém enterrou alguma coisa no terreno, tem certidão tem várias questões, a área de queimada, eu não sei se tem esses pontos assim. No Brasil, eu divido a regularização de imóvel em 2 situações, né? Registral, por isso a gente faz o due diligência registral, e administrativo. Agora, aqui, olha que interessante, aqui é as questões ambientais. Então, alguém te vendeu um solo contaminado. O que você pode fazer? Você pode
ingressar com uma ação pedindo um abatimento proporcional disso. Ou se você quer desfazer o negócio, você pode entrar com uma ação rescisão de contrato. Ou ainda, se você sentiu que foi uma enganação, foi algo simulado, você faz outra ação, você faz uma ação de nulidade, entendeu? Tá. Então seria depois, porque, por exemplo, a pessoa deu várias enchentes no Rio Grande do Sul, né? Eu vou fazer, a pessoa, como eu não sou da cidade, não, aqui não aconteceu nada, não tem problema, a terra, não sei o que, então, não, verão, tudo ok. No próximo chuva, alaga tudo, né? Não sei, é uma... E você sabe, eu entendo que o sistema brasileiro, nesse ponto, ele é mais seguro que o sistema americano. Porque, tudo bem, vou comprar um imóvel nos Estados Unidos, tem uma certidão lá que deixa claro que ali não alaga o solo, né? Mas tudo é muito dinâmico, as coisas mudam. Então, no Brasil, você consegue reverter essa situação após o contrato assinado. Seja uma rescisão de contrato ou seja uma ação de nulidade. Então, acaba sendo mais seguro do que uma certidão, entendeu? Então, no caso, claro, eu tô extrapolando, tô criando casos hipotéticos aqui, mas eu imagino, por exemplo, se tu compra terra de mim, eu sei coisas da terra, eu sei, por exemplo, que eu enterrei alguma coisa lá que não devia, ou que, não sei, alguma coisa ambiental, alguma coisa que escondo de ti de propósito, né? Escondo, tem alguma não acontece. Coisa no Aqui no Brasil, um exemplo, eu escondo algo de você de propósito. Isso chama simulação. Ou seja, você tem o direito de fazer uma ação de nulidade para voltar no estado anterior. O que você pagou, você tem que receber corrigido. Entendeu? Tá. Então, é uma coisa que daqui a um ano eu descobri, por que o Júlio não me falou? Isso daqui é uma coisa óbvia, a cidade inteira sabia, sei lá, acontece. Eu tenho um caso aqui no escritório, só para exemplo, para te ajudar, didático. 2 irmãos começaram a investir em áreas rurais, só que eles pegaram gosto por ser engenheiro civil e começaram a construir. E eles fizeram um empreendimento muito bonito em Cotia, só que não vendia. Não vendia por quê? Porque as pessoas da cidade alegavam que ali era um cemitério clandestino. Então eles pediram para eu fazer... Eles pediram para eu fazer uma pesquisa, e eu fiz uma pesquisa, chama Certidão Registral Paroquial. É uma certidão do Colégio Católico, para você ter ideia, né? Antes do cartório. E achamos que foram sepultados pelo menos 5 corpos ali. Então, ou seja, eles compraram um imóvel e não conseguiam vender e tinha essa informação. O que nós fizemos? Ingressamos com uma ação e conseguimos um abatimento proporcional. Foi devolvido para eles R$480 mil. Tá ótimo. É isso aí. Não, o que eu estou extrapolando é justamente para alguma coisa absurda, assim, alguma coisa sempre, né, que nem seguro, né? Tu faz, não esperando que vai usar, mas... Não, mas a gente tem que pensar mesmo. Eu falo que o que você está fazendo é o advogado do diabo, eu falo, né? Você está vendo o outro lado, né? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Esse exercício é um exercício inteligente. Agora, com muito carinho, a área rural no Brasil é um negócio legal, mas não... o corretor, professor Júlio, virou para mim e falou, não precisa de contrato preliminar, é bobagem. Não faz isso. Não entra dando corretor, advogado, tem que fazer contrato preliminar. Porque é uma proteção para você. Você não está numa fria, entendeu? Tranquilo. E daí, as questões das certidões, tudo mais, tivemos o contrato, achei ótimo. Bom, então, a gente fechou o negócio. Nós vamos até a imobiliária da cidade, a imobiliária... Você pode ir, pode nomear alguém também, tá? A lei brasileira permite, através de procuração, que você nomeie alguém. Então vamos dizer que você tem um parente da sua extrema confiança aqui em São Paulo, no Brasil, né? No caso é Rio Grande do Sul. Se tiver um parente da sua confiança, um representante legal, um advogado, pode ir no seu lugar, um contador. Então você não precisaria necessariamente sair dos Estados Unidos para o Brasil, ter todo o custo, né, de tempo. Então talvez, se você tem essa pessoa de confiança, pode ir no seu lugar. Essa pessoa de confiança assina por procuração, né, você dando o ok. Então, como que funciona o pagamento, já que a gente não tem um escrow, assim, uma terceira parte, né, intermediador? Digamos, o senhor lá, né, seu José, 80 anos, ele está lá no cartório, aí ele diz, me pago, me transferem que eu assino aqui, como é que funciona? Na verdade, você gostou, te ofereceram um imóvel, você gostou do terreno, dos hectares, vai fazer negócio?
Então, você pede para assinar o contrato preliminar, né, o valor pretendido, como que será pago. Nesse contrato preliminar você vai colocar uma cláusula dizendo que será feito o due diligence e ao final do due diligence também será autorizada uma topografia e ao final do due diligence e topografia, se tudo estiver de acordo, você paga o valor total. Você não precisa necessariamente dar um sinal, né? Só se você quiser. Ou a pessoa pedir e você concordar, mas necessariamente você não é obrigado a dar sinal, não. Pode fazer o due diligence que dura normalmente 72 horas e pode fazer a topografia, que vai depender do tamanho do terreno. Feito isso, você já consegue fazer o negócio. Sim, mas eu estou na questão logística do pagamento. O negócio só é consumado se o dono assinar, o proprietário assinar no cartório Sim. O registro. Na verdade, o pagamento, né, seja total ou saldo devedor, vai ser feito no cartório, no tabelião de notas. Então, assinou a escritura pública, todo mundo assinou dentro do tabelião de notas ou no escritório da sua confiança, que hoje eles prestam diligência. Assinou, aí você faz o pagamento do restante. Porque o tabelião de notas, ele pode mandar... A transação imobiliária, ela se dá através da escritura pública, feita pelo tabelião de notas. Você vai recolher o ITBI. Recolheu o ITBI, pagou o tabelião de notas e lavrou a escritura pública, ele mesmo, através do escrevente, ele ou ela, pode mandar para o cartório de imóveis, via malote para registrar. No Brasil são 3 etapas para comprar o imóvel: recolhimento de tributo, escritura pública e registro, que é a última, né? Registro do cartório de imóveis competente. E quando que eu transfiro daí o dinheiro para ele? Você transfere, aqui por segurança, a gente transfere após a assinatura da escritura pública no cartório do tabelião de notas. Qual é a tradição para mim não, se de repente ele chegar, não, me paga primeiro que eu vou lá no cartório? No Brasil tem isso. Por mais que eu oriento, né, sempre falo, eu te pago depois que de fato sai a topografia, o georreferencial, mas tem muita gente do outro lado que fala, não, eu quero um sinal. Então a tradição é você dar um sinal, dar o menor sinal possível, 10% do valor do negócio. Eu falo que é um sinal simbólico, né? Porque se der errado, pelo menos você não, a pessoa em regra tem que devolver, acabou, mas tem pessoa desonesta, né? Então o bom é fazer um sinal simbólico. Esse caso, de repente, a pessoa mais antiga, ele chega, não paga o pianista antes dele tocar, alguma idiotice assim. Tem sim. Tem sim. Então vamos. Tá. Então tá, eu entendi todos os passos, a questão do pré-contrato e depois a questão de fechar um negócio. Imagina que todo o negócio já esteja fechado, a empresa comprou, né, a holding comprou, está no nome dela, na hora lá de assinar eu sou, digamos, o representante ou quem for, ou o representante da empresa que vai assinar, o dinheiro vai ser transferido da conta da empresa para o proprietário e entrou, o imóvel vai registrar nessa empresa holding lá. Aí, para mim começar a construir ou fazer as coisas que eu quero fazer na área, tem alguma questão que eu tenho que ver com a cidade, de repente, se eu quero fazer um short term? Na verdade, essa transação imobiliária, depois do due diligence, o que a gente vai fazer, né? Deu certo, due diligence, topografia, aí é o procedimento de compra. Recolhimento do ITBI, escritura pública, lavrar, pagar o tabelião e registrar. Depois disso, a propriedade é sua. Você tem a posse, você tem a tradição, a posse foi liberada para você. Aí você vai parar e vai falar, opa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um empreendimento, loteamento. Aí o ideal é fazer o quê? Fazer as solicitações devidas, né? Para você fazer um loteamento. É locação para arrendamento. Então, tudo tem Estou até dando uma aula sobre isso na parte da manhã, dentro da pós-graduação, né, que eu faço a coordenação de regularização de imóveis. O que eu falo? Dependendo do negócio que você vai fazer, você precisa de autorizações diferentes, seja um licenciamento, seja uma autorização, uma BITS, então vai depender do tipo de negócio que você vai fazer, entendeu? Mas tem como, por exemplo, se eu quero, como eu estou falando, Sacapulano, possivelmente as cidades que eu vou fazer não tem, mas eu conheço um município, aqui nos Estados Unidos é mais comum, mas aí de repente tem um município que ele já foi prejudicado por causa de Airbnb. Daí eles, não, aqui a gente não dá licenciamento para esse tipo de atividade, isso é comum? Ou... Tem estados que são mais chatos, né? Existe uma fiscalização maior, então você precisa tomar cuidado sempre com o plano diretor, lei de zoneamento. Você quer ver um estado que você tomar muito cuidado? É Tocantins.
no estado, no Brasil, né? Tocantins existe o quê? Todo o regramento. Aqui pode ser comercial, aqui não pode. Esse tipo de comércio pode aqui, esse aqui já não pode. Então, tem estados que são mais flexíveis, né? Outros não tão flexíveis. Na área rural, normalmente a gente tem uma facilidade maior. Teria que analisar direitinho. Por isso, a hora que você for fazer a compra, o que você pode fazer também? Antes de pagar e fazer um negócio, você faz um estudo de viabilidade, entendeu? Isso que é interessante, porque basicamente o que eu quero é, como eu falei, eu vou fazer o primeiro investimento, uma cabana simples, essas Nordic que eles chamam, que é um A-frame, aí meu sogro e minha sogra vão mudar para ficar na propriedade e começar a tomar conta. E daí eu vou construir, ou eu vou fazer uma primeira atividade, por exemplo, esse negócio das abelhas e tal, da cultura, ou fazer uma plantação, vão ter áreas designadas que eu vou começar a investir, mas vai ser gradual, né? Vai ser Entendi. Um piloto, aí começa a expandir. O que eu oriento o amigo fazer? A hora que for fechar o negócio, como você já tem isso em mente, uma atividade, isso é ótimo. Aí faz um estudo de viabilidade também. Como que a gente faz esse estudo? Dá uma olhada na lei municipal. Plano diretor, na área urbana é mais plano diretor. Agora, a área rural é mais a lei de zoneamento, né? Dá para fazer isso sim. Se precisar, eu faço por aqui também, tá? Propostas, tá? A questão das atividades, eu acredito que a atividade rural, obviamente, vai ser tranquila. A única questão que eu tenho que tem que ver, porque a gente quer fazer essa questão de experiências, como eu falei, por exemplo, tem uma fazendinha aqui perto da minha casa que eles abrem no final de semana, daí as famílias vão lá, né, colher moranguinho, legal, tem um lugar para comer, então é uma coisa que a pessoa vai lá, colhe as verduras e paga, né, na saída. Então, de repente, para plantar é tranquilo, mas para trazer, né, pessoas... Não, mas isso é tranquilo também, viu? Você não vai ter dificuldade, não. O problema quando você vai fazer um loteamento. Então, o loteamento você precisa, de fato, da autorização do município, da prefeitura. Mas no seu caso, não. Você vai trabalhar e vai ter visita de pessoas. Aí, o único detalhe que é importante é que quando o local estiver pronto, né? O que você vai precisar, de fato, é a autorização do corpo de bombeiro, porque vai passar pessoas por ali, nem que seja só final de semana. Mas tudo isso você consegue sim com facilidade. Não é um negócio travado, não é não. Não vai ter dificuldade não, viu? Num caso hipotético, né, sei lá, ali, minha sogra está mostrando como colher, né, a colheita ali das abelhas e tal, do mel, a criança engole uma abelha, sei lá, se casa com um negócio, e os pais lá, né, vou botar você na justiça. Não sei, aqui nos Estados Unidos é muito isso daí, né? Tem muito, é besteirinha. Não, mas isso que você tem em mente dentro do seu projeto, perfeito, não vai ter muito impedimento, dor de cabeça não. Vai pedir, né, licenças básicas, mas tudo você vai conseguir com muita facilidade. Não é o tipo de negócio que tenha grandes impeditivos, não. Se tivesse, eu te falaria, viu? Então, Júlia, a estratégia, então, imagina a holding sendo dono, e daí, quando eu começar a desenvolver alguma atividade, eu estou pensando em criar uma nova empresa para administrar essas atividades. Não é uma microempresa, não sei, uma empresinha lá para administrar, né? Daí, né, que vai começar, que seja né, Airbnb ou o que for, que vai começar a entrar o faturamento nessa empresa e ela vai administrar. Aí essa holding, como é dona de tudo ali da propriedade, ela vai conceder, eu não sei como é que funciona na questão técnica aí, mas eu imagino essa estratégia. Não, a estratégia é muito boa. Para isolar, né? Até algo importante eu te explicar, estava falando para os meus alunos do mestrado na semana passada, e com muito carinho quero o seu bem. A holding no Brasil, ela é interessante. Por quê? Porque você organiza o seu patrimônio, então você consegue contratar funcionários, você tem um CNPJ. Não que pessoa física não possa, que pode também, mas você consegue organizar, ter uma pessoa para administrar, alguma coisa assim. Além disso, a carga tributária, de fato, ela reduz, né? Ela é reduzida quando você passa com uma holding, tanto na alocação, arrematação. Então você tem uma redução da carga tributária real. E o planejamento sucessório, né? Você consegue evitar um inventário no futuro, né? Não é o caso, bato na madeira, mas você consegue evitar, né? Agora, o que você tem que ter em mente é que a holding não é blindagem patrimonial. Porque tem muita advogada
pessoas que falam uma coisa que não tem lógica, né? A hold não é blindagem patrimonial, por quê? Porque aqui no Brasil nós temos o quê? Nós temos a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se você muitas vezes está devendo, sai de você, pessoa física, e vai para jurídica, ou vice-versa. Então, isso não deixa blindar, entendeu? E geralmente o pessoal faz, já fez as cagadas assim na vida e vem tentando, né, na brasileirice, mas o que eu penso, assim, porque da holding, essa questão sucessória, a questão da facilidade, porque eu sei que inventório e outras coisas que o governo impõe é complicado, né, impostos e tudo mais. Mas o meu interesse também, como eu tenho experiência aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu estou aí com a família no final de semana, eu faço alguma coisa, claro que coisas criminais é uma coisa, mas tem as questões civis, ambientais, né? Por exemplo, eu estou passeando lá, sei lá, xinguei alguém na rua, ou não sei, eu acho que é menos comum aí, mas, por exemplo, danos morais, né? Danos morais, ele vem, aqui nos Estados Unidos, os advogados, eles nem olham muito pela situação do que aconteceu, eles vão direto na pessoa que foi acusada. Por exemplo, ele vai lá, o que o Júlio tem? Não interessa, né? Eles até procuram gente, tu vai processar o Júlio, o que o Júlio tem? O Júlio tem 2 apartamentos, ele tem uma casa na praia, ele tem isso, opa, então, entendeu? Aqui tem muito disso. Então, no Brasil tem um lado bom, dando moral aqui, o que o judiciário fez? O judiciário dá baixo. Então hoje uma ação dando moral aqui, você vai ganhar R$1.000, R$2.000. Tem casos de 10, 20, mas são casos, são os extremos, né? Isso é muito ruim para a sociedade, né? Mas ao mesmo tempo não cria a fábrica dando moral, né? Igual muitas vezes tem nos Estados Unidos, né? É uma fábrica, né? Você tá de se proteger, como eu faço aqui, eu quero fazer a mesma coisa aí. Alguém que ajude uma fé, obviamente aí, quando eu dei saída fiscal no Brasil, eu faço 10 anos e eu tenho só um apartamento aí, mas meus pais moram nele e tal. Eu quero proteger eu e minha família para não ter nada. Se alguma coisa um dia viesse, alguém, um juiz ou alguém tentar de agir de má fé, eles não conseguem achar absolutamente nada, né, no meu nome. Então essa questão de privacidade é importante, assim. Aqui o interessante em relação ao dano moral é que realmente eles proíbem a fábrica do dano moral. Eles cortaram pela raiz, né? Como que eles fizeram isso? O Poder Judiciário fez aqui no Brasil. De fato, eles dão R$1.000 de dano moral. Tem situações que é 3.000. Tem os extremos, tem as exceções. Claro, o Brasil é muito grande, mas foi uma forma que eles cortaram, né? Às vezes aqui no Brasil, vou entrar com uma ação dando moral. Você ganha tão pouco, você é desmotivado. Então, a postura aqui nossa é o quê? Desmotivar, né? Tá. Então tá, só a última coisa, então, seria essa questão eu gostaria, então, que se, por exemplo, eu quisesse te contratar no dia que eu fosse fazer, né, os fechamentos, quais são teus valores para fazer esse acompanhamento? De repente, não sei se tu Faço. Por e-mail. O escritório aqui, eu atuo no Brasil, pro Brasil todo. Na verdade, eu tenho muitos clientes também dos Estados Unidos, Europa, muitos. Eu falo que é mundial, né? A internet possibilita isso, graças a Deus. Você está falando comigo dos Estados Unidos. Então, vai procurando, achou o negócio que você quer, o que você faz? Você pode me procurar fazer o due diligence e a parte contratual. Se você conseguir fazer, faz o due diligence, eu faço só a parte contratual, tanto faz. Se você precisar que faça esse serviço também de estrutura para ver se pode montar o que você quer naquele local, naquela localidade, é feito também. Esse estudo também é feito aqui no escritório, porque tem engenheiro no meu escritório contratado CLT. Então, tudo que é regularização de imóveis e parte de direito imobiliário, o escritório faz. Eu te ajudo de um jeito ou de outro, tá? Tu prefere me mandar por e-mail teus valores, de repente tu fazer um breakdown? É que os valores estão muito vinculados ao valor do negócio. Então, quando você for fazer um negócio, você me procura e eu vou te perguntar qual é o valor do negócio. Aí eu vou te passar o orçamento conforme a tabela. Mas eu ajudo, eu parcelo, eu cobro o que é justo. Então, assim, sou bem humano nessa parte também, tá? Pois para mim o que interessa mais é essa questão
do valor em si, né? Porque eu tenho Para você ter ideia, vamos usar por base, ó, o due diligence, estou olhando na tabela aqui, ó. O due diligence você gasta 3 salários mínimos, due diligence, completo. As certidões vão para você. Fica com um escritório arquivado. O salário mínimo é 1.200. R$1.200, né? Então você vai gastar um due diligence 3 salários mínimos. Imóvel rural, imóvel urbano ainda é menor o valor. Parte contratual, você vai gastar aqui, ó, independente do valor do negócio, você vai gastar 5 salários mínimos se a transação for acima de 500 mil. 5 salários mínimos. Se for acima de 500 mil, se não é menos. Então, 5 salários mínimos. Essa parte de estudo de viabilidade, você vai gastar 2 diligências, seria 2 salários mínimos. A parte contratual. É a parte de estudo de viabilidade. Aquela que eu te falei, para pesquisar, se a lei proíbe o que você quer fazer, né? E a parte contratual, eu te falei, é 5 salários mínimos, esse pré-contrato. Só que aí eu pré-contrato e eu faço o acompanhamento completo no cartório. Então, ou seja, eu te ajudo no cartório também, tá? Eu confiro a escritura pública, eu elaboro ela, a minuta, eu acompanho no registro de imóveis, eu te ajudo. Então não é só um contrato, é mais ou menos um acompanhamento desse... Na verdade o acompanhamento seria um serviço por fora, mas eu incluo, normalmente eu incluo para ajudar. Eu prefiro incluir e dar tudo certo do que depois você ser prejudicado de bobeira. Não, tranquilo. A pessoa vendo de diligência, 5 salários mínimos, o acompanhamento e o pré-contrato, e 2 salários mínimos depois se eu viabilizar, eu trazer um projeto para ti, tu falar, tá, vamos ver se... Você vê, não é nada absurdo, nada caro. Aqui no escritório você usa cartão de crédito, boleto, então te ajudo sim, tá? O escritório aqui, se for falar de qualquer serviço de contratação, fala com a Ana Paula, ela é a gerente do escritório. Ana Paula. Eu sou Essa pessoa que tá... Não, essa é você falou com a Camila. A Camila é a minha assessora pessoal. Ela cuida da minha agenda. Então tá, Júlio, vamos pensar em qualquer outra questão. Surgiu alguma dúvida, alguma coisa, você volta a falar comigo. Estou à disposição, quero o seu bem, vai dar tudo certo. Parabéns. Acho que a área que você vai investir é uma área muito boa. O que você quer fazer também é muito legal. Então tem tudo para dar muito certo. Já deu, já. Tá? E tua opinião, assim, Júlio, com relação ao Brasil, né? Porque muita gente faz esse caminho, né? Eu quero sair do Brasil mais próximos aí, 10 anos no Brasil. Tu vê algum risco, assim, eu gosto muito de viajar, né? Então, eu viajo muito para fora. Então, viajo e dou muita aula, participo de eventos. E eu pergunto muito, eu gosto muito de saber o que está acontecendo. Eu acho hoje o Brasil um ótimo lugar para investir. Tivemos crises políticas, temos ainda, mas isso não... Investir em posse no Brasil você nunca perde, né? Porque o imóvel aqui só valoriza. Pode passar o que for em relação a termos políticos, crise financeira, mas o imóvel só valoriza aqui. Então, investir em imóvel no Brasil, tanto imóvel urbano ou rural, dificilmente você perde, você nunca perde, né? A verdade é essa, né? E na tua opinião, algo que aconteceu, Venezuela, Cuba, tu acha que o Brasil está muito longe disso? Está muito longe disso, né? Eu acho que é outras estruturas, eu acho que não. Não dizer, não, isso tem muito boato, né? Mas certamente isso não... Aqui não vai acontecer o que aconteceu lá, porque são moedas diferentes. Você pega, que eu fui agora recentemente para o Uruguai, é uma moeda muito desvalorizada, né? Você pega lá um real, quantos pesos que é, né? Mas aqui não, o real ele tem uma sua força, né? Então não, isso não acredito que aconteça não. Tá, então tá, só ouvir tua opinião quanto a isso, porque tu tá aí. E eu lido muito, né? Como eu lido, o escritório aqui é especializado em direito civil, né? Então, o meu forte é o direito imobiliário. Então, eu lido com construtores diariamente, incorporadores, investidores, pessoas físicas. Então, a gente percebe o quê? Que o Brasil pode ter a crise que for, só vai atrapalhar a vida de quem? Daquele que compra o imóvel financiado. Isso é real. Porque aquele que compra imóvel financiado no Brasil, ele fica desempregado, ele é o esposa, aí atinge diretamente no financiamento imobiliário. Então, isso tem a ver com a economia. Isso eu percebo que quando o Brasil vai mal,
mais gente deixa de pagar o financiamento imobiliário. Agora, o tipo de investimento que você está fazendo é outro nível, né? Já não atinge porque é outro tipo de negócio, é diferente, né? É bom lembrar disso. E essa questão que no passado estava mais forte, a questão de invasão de terra e tal, isso está mais tranquilo, assim, não tem nada. No Brasil sempre foi forte isso, né? Quando você compra um imóvel rural, você tem que produzir. Você tem que produzir. Né? Não vou produzir porque eu vou parar para pensar, vou parar para investir, vou parar para juntar o dinheiro. Então, procura arrendar. Porque hoje largar um imóvel aqui no Brasil, o risco de invasão é grande. E não é só no âmbito rural, hein? No âmbito urbano também isso vem acontecendo muito. Então, não deixa de investir. Não vou investir? Tudo bem, então você arrenda, né? Eu sempre falo, aluga ou empresta. Mas deixar abandonado é perigoso sim. Isso é uma realidade no Brasil. Um exemplo, você compra e fala, daqui 5 anos eu vou investir. Não faz isso. Então, segura o dinheiro, segura um pouquinho e investe daqui 5 anos. Agora, ou arrenda para alguém, né? Seja um arrendamento oneroso, né? Ou que seja um comodato, mas não deixa vazio não, que aí o risco é grande. Então tá, Júlio. Muito obrigado então pelo teu tempo aí. Agradeço. Eu que agradeço. Você ganhou um amigo aqui, não faz nada correndo. Qualquer coisa eu tô aqui para te proteger, tá bom? Muito obrigado então. Um grande abraço. Fica com Deus. Você está localizado aonde nos Estados Unidos? Eu tô em Orlando, na Flórida. Legal. Quando eu for a Orlando novamente, eu sempre anoto aqui nos meus recados aqui, eu te comunico para a gente tomar um café. Legal. Pode mandar mensagem. Tá bom? Um abração. Se precisar é só chamar. Abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço.